Esse homem deitado no chão e tremendo sem parar é um militar chamado Arthur Lyon. Ele tá tremendo, mas ele tá bem, pode acreditar. Esses tremores aí não tem nada a ver com nenhum ataque epilético, nem com a abstinência de qualquer substância. Na verdade, esses tremores foram induzidos por uma simples série de alongamentos. Nenhuma droga foi ingerida e não há nenhum estado alterado de consciência. Isso aí, na verdade, é parte de um tratamento que tem trazido bons resultados a militares submetidos a traumas severos. Esse outro cara aí é o Michael Vega, que combateu em campo pelos Navy SEALs, a temida Força Especial da Marinha dos Estados Unidos. A tremedeira toda é involuntária, ele não está controlando os movimentos, mas ele nota um padrão. Um padrão que teria tudo a ver com o trauma que tirou o Michael do combate. Eu estava no canhão, virado para esse lado, e foi ali que eu desmaiei. Quando veio a explosão, eu me encolhi assim, trazendo o ombro para frente do corpo. E no tratamento, o que me vem é esse movimento, junto com as memórias e a emoção do momento do ataque. No fim, é como se um gás saísse do meu corpo. It was almost like a gas escaping from my body. That's the only way I can describe it. Eu não sei o que foi e não sei descrever de outro jeito. Alguma coisa saiu de mim. Foi incrível. Depois, eu dormi o melhor sono da minha vida. When I got done, I was incredibly relaxed. I had some of the best sleep I've ever had. Em outros tempos, os tremores de um homem profundamente traumatizado poderiam ser atribuídos a espíritos ou possessões demoníacas. Mas esse é o século XXI e a gente sabe o que está acontecendo ali. O sistema nervoso está enviando pelo corpo uma série de sinais elétricos, sinais fortes o bastante para fazer tudo tremer pelo corpo. Saber apenas isso já seria ótimo, só que a nossa ciência vai além. A gente também sabe que enquanto o corpo treme, o sistema nervoso trabalha, levando e trazendo sinais ao cérebro por caminhos que teriam sido prejudicados ou até inutilizados, desde as contrações provocadas pelo trauma. Esse é o princípio básico do tratamento conhecido como TRE. Numa tradução livre, isso é a sigla para Exercícios de Liberação Traumática, ou Trauma Release Exercises, no inglês original. Sendo brasileiro, eu não posso deixar de reparar que é a mesma sigla que a gente usa para Tribunal Regional Eleitoral. Só que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa técnica foi desenvolvida pelo Dr. David Berceli. A formação dele passa pela psicologia, pela filosofia e pela assistência social. Ele atuou em diversos territórios em guerra e essa vivência foi fundamental para desenvolver o tratamento. Eu estava morando no Oriente Médio e vivi situações de guerra em Beirute, no Líbano. E naquela situação, sempre que havia uma explosão, todos se encolhiam. Me fascinava ver como todos sabiam fazer isso tão direitinho. Algo no cérebro primitivo precisava estar ativando o sistema nervoso e tinha que haver alguma conexão anatômica, colocando o corpo numa posição fetal. Depois de muitas dessas situações, que eram situações de vida ou morte, todos começávamos a tremer. E me fascinava perceber que depois que tudo acabava, os tremores cessavam. Então eu juntei essas duas coisas, os traumas e os tremores. O que é que está acontecendo? Por que trememos assim? Estar na guerra me forçou a olhar para isso. Para entender por que é que o corpo se encolhe nos momentos de tensão e depois treme espontaneamente quando esses momentos passam, o David Berceli buscou outras áreas de conhecimento, em especial a neurologia. Assim, ele conseguiu desenvolver uma técnica que é capaz de induzir esses tremores de maneira controlada. Assim, dá para eliminar as tensões que são provocadas pelo estresse, pela tensão e, claro, pelo trauma. Eu sou o Arvro e esse é o meu textão sobre o outro TRE.
Parte 1. O propósito. Uma sessão de TRE é bastante simples. Trata-se de uma sequência de exercícios que não demandam nem muita força nem muita destreza. Qualquer um pode fazer, o que é ótimo, já que esses exercícios ajudam a lidar com problemas que todo mundo tem. Não é só trauma. TRE também ajuda com estresse, insônia, ansiedade, irritabilidade, depressão, dores musculares e toda uma infinidade de outros quadros psicossomáticos. Os exercícios foram cuidadosamente desenvolvidos de modo a provocar os mesmos tremores que se seguem a um evento traumático, com um grande benefício, né? Não precisa gerar um evento traumático em si. Os tremores são, na verdade, um recurso presente em vários animais, não só nós humanos, mas também animais selvagens. Eles tremem para, depois de um estresse, eles poderem voltar a um estado de relaxamento. Esse aí é o Marcelo do Amaral, profissional que trabalha com a técnica no Distrito Federal. Ao menos por lá, no Distrito Federal, o tratamento já é disponibilizado pelo SUS. TRE é uma prática corporal, uma sequência de exercícios físicos, alongamentos, posturas isométricas que ajudam a ativar tremores no nosso organismo. Esses tremores são, na verdade, tremores que fazem parte de um recurso natural do nosso organismo para poder regular os níveis de ativação do sistema nervoso. Quando a gente se permite tremer, a gente permite ao nosso sistema nervoso regular seus níveis de estresse, de ansiedade, conteúdos emocionais, e com isso a pessoa obtém alívio de diversos sintomas. Melhora o sono, tem mais vitalidade, consegue sentir mais prazer no corpo, consegue relaxar bastante. E o TRE pode ser até uma ferramenta de autoconhecimento. Porque cada sistema nervoso reage à indução dos tremores de uma forma. E aí o que fica claro é que, de alguma maneira, as nossas memórias e emoções estão registradas nos nossos corpos. O caso do Adam McCabe, outro militar para variar aí, da Marinha dos Estados Unidos, mostra bem isso. Ele foi ferido quando estava prestes a arrombar uma porta. Ele estava chutando a porta com a perna direita. Anos depois do incidente traumático, ele foi praticar TRE. E durante as primeiras sessões, a perna direita dele travava, ficava encolhida e bem rente ao torso. No caso do Adam, é necessária muita prática. São várias e várias sessões para que o corpo responda de uma outra forma. Ao ver como o corpo do sargento Adam responde ao tratamento, a gente fica pensando, o que é que está sendo trabalhado durante uma sessão de TRE? Será que é a mente? Será que é o corpo? Ou será que são as duas coisas? Com a palavra, o Dr. David Berceli. Todo o campo do trauma está sendo pesquisado e estudado de verdade só agora na comunidade médica global. E o que eles conseguiram fazer até aqui foi categorizar os traumas em trauma com T maiúsculo e trauma com T minúsculo. O trauma com o T minúsculo são os acidentes de carro, ou cair com esqui, quebrar perna. Ou você pode, ter uma emergência em que você precise ir ao hospital por causa de um ataque de asma. São traumas menores, que não são necessariamente situações de vida ou morte. Já o trauma com o T maiúsculo pode ser o abuso sexual severo, violência na infância, qualquer tipo de trauma severo, como guerra, por exemplo. Então tem o T maiúsculo e o T minúsculo agora, separando aí essas duas categorias. Só que há muitas evidências que sugerem que o trauma só acontece quando você está confrontando uma experiência em que a segurança não existe. Então o trauma não é necessariamente a experiência em si, é a falta de segurança no momento da experiência. Porque se houvesse segurança, aquilo não teria sido tão traumatizante. Pegue, por exemplo, uma criança pequena. Ela está ali no parquinho, brincando, aí ela cai e machuca o joelho.
Se a mãe e o pai estão ali e a criança pode contar com eles, ela chora, recebe carinho. Aí, em poucos minutos, ela volta a brincar, porque a segurança estava lá. Agora, se a criança cair e machucar o joelho e não encontrar nem a mãe nem o pai por ali, ela vai ter que lidar com isso sozinha. E isso seria mais traumatizante, porque envolveria solidão, separação, isolamento. Tudo isso está envolvido. Isso aumenta a capacidade traumatizante do evento. Faz sentido? Agora, como dizer se o problema causado ali foi psicológico, emocional ou físico? Aqui está o nosso grande problema na área médica. A gente separa essas três categorias, só que o organismo humano não faz essa separação. Tudo que te afeta, até mesmo minhas palavras, tudo que te afeta física, psicológica e emocionalmente, tudo. Parte 2, os exercícios. Primeiro você alonga os tornozelos, vai pisando só com as laterais dos pés, de um lado para o outro. Umas 7 ou 8 repetições de cada lado bastam. Terminando esse primeiro exercício, você dá uns chutinhos, uma esticada na perna e pronto. Hora do segundo exercício. Com uma perna para frente e outra para trás, você fica na ponta dos pés. Nessa posição, você concentra o peso do corpo na perna que está na frente e usa a perna de trás para manter o equilíbrio. Assim você estica os pés até ficar bem na pontinha deles. Sobe e desce até fatigar bem os músculos, mas sem exagero, sem muito cansaço. Depois de sentir um pouco de cansaço só, dá mais uns chutinhos no ar, troca de lado, repete o procedimento até atingir o mesmo nível de fadiga muscular na outra perna. Mais uns chutinhos no ar e pronto. No terceiro exercício, você começa numa posição parecida com a do anterior, só que o objetivo é dobrar os joelhos e baixar o quadril. Note que o quadril se move ligeiramente para trás. Depois de atingir o nível desejado de fadiga, mais uns chutes no ar e é o momento de trocar de lado. O peso fica concentrado na perna que está na frente e o joelho não precisa dobrar muito, não precisa passar da linha do dedão do pé. Aí, mais uns chutes no ar e pronto, bora para o próximo exercício. Esse é um alongamento. Com as pernas ligeiramente afastadas, você se dobra para frente até encostar no chão. Respira 3 vezes, profunda e calmamente. Depois, toca uma das pernas. Respira profundamente mais 3 vezes e aí repete o procedimento na outra perna. Mais uns chutes no ar e pronto, você está quase lá. No quinto exercício, você se posiciona de pé com as pernas levemente abertas. As mãos vão atrás do quadril. Agora você joga as costas para trás e o quadril bem para frente. Nessa posição, você respira mais 3 vezes. Aí, na sequência, você se vira para um dos lados, dá uma boa girada ali na coluna e olha por cima de um dos ombros. Nessa nova posição, você respira mais 3 vezes. Aí faz o mesmo do outro lado. Vira e respira mais 3 vezes. Pronto, agora você pode voltar ao centro, respirar novamente, dar aqueles chutes no ar que finalizam o exercício e bora para o próximo. Para o sexto exercício, você vai precisar de uma parede. Você apoia as suas costas e busca essa posição em que você está sentado numa cadeira imaginária, uma cadeira feita do seu puro esforço muscular. É importante não exagerar e buscar uma posição nem muito alta nem muito baixa, que use apenas metade da sua capacidade muscular. Muitos pacientes começam a apresentar os primeiros tremores já nesse estágio. Um período de 3 a 5 minutos disso aqui é suficiente. Dessa vez você finaliza fazendo um novo alongamento, dobrando o corpo para frente e tocando o chão. Os joelhos podem dobrar um pouquinho e, se os tremores ficarem mais fortes, é normal. Depois de 1 minutinho de alongamento, você se apoia nas coxas e sobe de volta. Depois desses exercícios, está na hora de deitar, mas não se engane, o trabalho está só começando. Você dobra os joelhos e encosta as solas dos pés uma na outra, como se fosse rezar com o pé. Agora, basta erguer o quadril e manter a posição por mais ou menos 1 minuto. Você baixa o quadril e aos poucos vai fechando as pernas, vai aproximando os joelhos, centímetro por centímetro.
É aqui que os tremores de verdade começam. E eles podem ficar bem fortes. A boa notícia é que, para interromper, basta descansar as pernas e colocar os dedos dos pés para trás. Pacientes diferentes vão apresentar tremores diferentes. E os instrutores sabem ler esses tremores e recomendar os próximos movimentos a serem feitos. Aqui, a gente recorre novamente ao Dr. David Berceli, no podcast Take a Deep Breath. Em português, respire fundo. Nome legal. Encolha os ombros em direção ao peito. Assim? Isso. Agora solta. A gente está tentando trazer os tremores para os seus ombros. E solta um pouco o abdômen. Agora sim, beleza. Eu estou tentando espalhar os tremores para que não seja muito exaustivo para o seu abdômen. Juntos, esses movimentos vão liberar seu diafragma, Mike. Agora, olha só o ombro direito tremendo. Uau! That's it. Parte 3. O país do trauma. Desde que se tornaram independentes em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos se envolveram em, no mínimo, 119 conflitos armados. É muita guerra em pouco tempo. E esse histórico bélico envolve as maiores guerras que a humanidade já viu, com os maiores contingentes de mortos e feridos. Dentro da cultura militar dos Estados Unidos, sempre existiu o objetivo de reabilitar bons soldados para o próximo combate, porque o próximo combate sempre foi esperado. Deve ter sido frustrante para os altos escalões das Forças Armadas observar homens bem treinados, fisicamente capazes, fora da guerra em função de um trauma. Não por acaso, tempo, dinheiro e muita pesquisa foram dedicados a esse tema. E assim, ao custo de muitas guerras e de todas as suas tragédias, os Estados Unidos deram algumas das maiores contribuições científicas na compreensão e no tratamento do trauma. O nosso conceito contemporâneo de trauma só começa a se formar depois da Primeira Guerra Mundial. Até então, trauma era fraqueza, frescura ou misticismo. Depois que as trincheiras foram abertas no solo da Europa, nasceu o termo shell shock, o choque explosivo ou o choque de bomba. Os primeiros estudiosos desse fenômeno atribuíram as reações dos soldados aos efeitos físicos provocados pelas explosões. Trauma, a partir da Primeira Guerra, passou a ser uma coisa puramente física, um efeito colateral das explosões sobre o corpo humano. Não muito tempo depois, quando a Segunda Guerra foi travada, a psicologia já tinha dado seus primeiros passos e muitos expandiam os legados de Freud, seus discípulos e, claro, seus dissidentes. Fazia sentido, então, que a partir daquele conflito, o trauma passasse a ser considerado um mal da mente e não mais do corpo. Afinal, todas as abordagens físicas tentadas antes tinham falhado. Foi seguindo esse fio condutor que o psiquiatra e psicólogo Robert J. Lifton se saiu nos anos 60 com o conceito de transtorno de estresse pós-traumático. Uns 20 anos depois, coube a um outro psicólogo americano, esse chamado de Charles Figley, a consolidação do diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, na sigla TEPT. Ou seja, antes dos Estados Unidos se estabelecerem como força hegemônica e antes deles viverem as suas décadas de poder, o trauma era muito pouco compreendido. Houve uma fase em que ele era considerado puramente físico, outra em que ele era considerado puramente mental. E no meio disso tudo, os tremores passaram despercebidos pelos pesquisadores dos Estados Unidos que se dedicavam ao estudo do trauma, muito embora os tremores fossem estudados nos termos da psicologia, da neurologia e da fisiologia. Havia pouca integração entre esses dois temas de pesquisa, o trauma e o tremor que pode ser provocado por ele. TRE é o que surge quando essas duas coisas, trauma e tremor, são colocadas juntas na mesma conversa
e nas mesmas pesquisas. Só que esse pode ser só o começo. Já está claro que TRE funciona, só que a ciência ainda precisa entender melhor como funciona. Avançar nesse conhecimento pode ajudar o tratamento a evoluir para se tornar ainda mais eficiente e pode dar origem a novas terapias contra o trauma. Se uma evolução científica assim estiver a caminho, será ótimo. E se outras guerras não forem necessárias para induzir essa evolução, será melhor ainda. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. TRE é uma coisa nova. Mesmo assim, já existem no Brasil profissionais qualificados e treinados para oferecer essa modalidade terapêutica. Na descrição do vídeo você encontra um link de um site apropriado aí para procurar um profissional na sua região, mas claro, se você quiser. Meu objetivo aqui não é convencer você a embarcar nessa terapia, a aderir àquele treinamento. Não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, até porque eu claramente não tenho cabeça para isso. A música dessa vez ficou por conta de Super Guitar Bros, essa dupla aí que executa temas de videogame no violão. O link também está na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Foi mais um que deu trabalho, mas acho que valeu.